Paz, irmãos, irmãs, na preocupação que tem estado no meu coração, resolvi sentar na minha poltrona, aqui em minha casa, para lhes trazer a palavra revelada dos últimos dias. Eu sei que para alguns parece alguma coisa estranha, mas não é. É porque realmente a Bíblia, ela é um livro selado, como Isaías diz, como o profeta Isaías diz, e como o próprio anjo diz para Daniel no capítulo 12, que aquele livro ele seria selado e as pessoas entenderiam no tempo do fim. E nós chegamos no tempo do fim. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre o tempo do fim. Esse é o meu legado para todos os meus queridos irmãos e ouvintes, irmãs e ouvintes, meus familiares que me ouvem. Eu quero deixar a vocês aqui, porque eu prego já há 2 anos, o Eterno tem nos feito entender, o Eterno abriu a nossa visão para a palavra. Por isso, muitos dizem que são chamados. O Eterno diz, poucos são os escolhidos para isso. Então, eu creio, eu entendo que a graça do Eterno na minha vida me propõe essa condição de poder aqui abrir a Bíblia com vocês e lhes ensinar a palavra da verdade. Meus irmãos, começando com tudo isso que está acontecendo no mundo, nós já temos sido usados na nossa igreja pelo Eterno já há quase 2 anos, falando da escassez, falando das coisas terríveis que nós iríamos enfrentar. A nossa igreja já há 2 anos vem sendo preparada, e eu querendo que outros também ouçam, que outros também possam receber, sentei aqui em minha casa e quero passar a primeira parte de agora em diante desse vídeo a lhes ensinar para que os vossos entendimentos se abram. Começando com a igreja tem um tempo dela marcada. Paulo diz isso em Romanos e o Messias fala sobre isso em Lucas 21, 24, quando os discípulos perguntam para ele, quando é que Israel não seria mais escravizado, Israel não seria mais pisado por ninguém. E o Messias diz que até que se completasse a plenitude dos gentios, o tempo dos gentios. E sobre isso é que eu quero falar com os irmãos. Por que, irmãos? Essa conta, ela começa no ano 607 antes do Messias, quando Israel, levado por Nabucodonosor, foram para o cativeiro por 70 anos. Ali passou o povo de Israel 70 anos sob o domínio do Império da Babilônia. E abriu-se a contagem, então, para os 7 tempos que todas as nações dominariam Israel. E nós vemos então que a primeira nação foi Babilônia, a segunda nação foi Império Medo-Persa, a terceira nação foi o Império Grego, a quarta nação, o Império Romano, a quinta nação, o Império Bizantino, a sexta nação, o Império Otomano, a sétima nação, o Império Britânico. Meus irmãos, pasmem, isso dá 7 tempos, e 7 tempos vezes 360 dias, que é o calendário gregoriano dos gentios, soma-se 2.555 dias. E isso dá em 14 de maio de 1948. Então, quero lhes dizer que o nosso tempo, ó igreja, me ouça, ó meus irmãos, me ouçam, o tempo dos gentios se completou em 1948, quando em um só dia, conforme Isaías 66, 7 e 8 diz,
que pode uma nação nascer em uma só dia, eu farei com que Israel nasça num só dia. Isso aconteceu quando o brasileiro Oswaldo Aranha, presidindo a sessão da ONU, ele no voto de Minerva reconheceu ao Estado de Israel como nação. Meus irmãos, daí então abre-se a contagem para a igreja, para o povo gentil. Desde 1948, preste atenção, seria 73 anos a partir de 1948. O nosso tempo se encerrou em 48 e agora em 2020, meus irmãos, nós completamos 73 anos do Estado de Israel no calendário lunar. No calendário lunar, Israel completa 73 anos, agora 14 de maio. E o Eterno trabalha no calendário lunar, enquanto que o povo gentil, as demais nações, trabalham com o calendário gregoriano de 365 dias. O calendário lunar é um calendário de 360 dias. E é o calendário onde há as festas judaicas, aonde o Eterno, ele deixou a lua para marcar os tempos, as festas, as estações, e toda a sua agenda acontece no calendário lunar. Meus irmãos, como agora nós estamos em vias de 14 de maio de 2020, nós entendemos pela palavra, como o profeta Daniel, no capítulo 9, ele entendeu. Ele chegou no cativeiro, ele era de adolescente para jovem, e agora, após 70 anos, Daniel, ele estava agora com mais de 75, quase 80 e poucos anos. Então, ele diz que estava orando e pegou o livro do profeta Jeremias. E no livro do profeta Jeremias, ele entendeu que o tempo das nações, que o tempo de Israel está no cativeiro da Babilônia, havia se encerrado, porque os 70 anos havia se cumprido. Como ele fez isso? Lendo a palavra. Como eu estou fazendo isso? Lendo a palavra, para que os irmãos entendam que isso não é uma teoria da conspiração ou uma invencionice. Não, a palavra do livro de Daniel, o selo foi aberto para entendermos. Quero passar a vocês, e eu espero que haja tempo para que eu vos explique todo o livro de Daniel no contexto geral, mundial que estamos vivendo hoje. Pasmem, o Eterno, aleluias, ele usando o profeta Daniel, revela a estátua que ele mostrou a Nabucodonosor. E a estátua, ela é a agenda, preste atenção, a estátua de Daniel, ela é a agenda do Eterno, do início do cativeiro de Israel até o tempo do fim. E por isso eu quero que vocês nos acompanhem, porque nós vamos estar lendo, nós vamos estar mostrando de uma maneira, não que pastores não estejam ensinando, não vou dizer isso, que só eu, não, tem homens do Altíssimo ensinando o seu povo, e esse estudo, ele vai culminar no entendimento profundo para aqueles que hão de herdar a salvação dentro em breve. Então, meus irmãos, nos acompanhem, fiquem atentos, porque nós vamos procurar tirar o suprassumo do entendimento, pois o selo foi quebrado, para que meus irmãos entendam, para que meus irmãos compreendam, e que juntos possamos herdar a salvação que nos foi outorgada pelo Messias do Eterno, pelo Salvador, pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nos acompanhe.